Olá, meu amigo, minha amiga, espero que você esteja em paz e vamos para mais conversar sobre mais um tema. Hoje algumas dicas de como ser a pessoa que você quer ser. A gente não deve, talvez se você não atingiu o seu objetivo ainda, você não deve ficar pensando no que você é, mas no que você pode ser. E a única diferença entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer ser são as suas atitudes. Você deve tomar atitudes, agir. Tem pessoas que sentam e choram, outras levantam e agem. Foi o que Deus disse para Gideão. Gideão reclamou para o anjo falou: olha, levanta, vai nessa tua força e eu darei a vitória. Eu gosto de gravar essas mensagens porque se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que tem também uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas ideias. Então trocar ideias é muito bom. E aqui vamos trocar ideias. Gostaria que você participasse, comentasse, mandasse sua ideia, sua experiência de vida, para que a gente aprendêssemos junto, porque eu estou também no campo da aprendizagem. Olha, atitude. O operário que quer fazer o seu trabalho bem feito deve começar por afiar os seus instrumentos. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, ele diz que nós devemos afiar o machado antes de derrubar as árvores. Porque se a gente não amola o machado, ou afia o machado, a gente vai ter que colocar mais força, a gente vai gastar mais energia. Então é muito bom ser eficiente. Eficiente é o que faz a coisa certa na hora certa. E o melhor ainda, a gente ser eficaz. A eficácia é fazer o que se deve ser feito na hora certa que tem que ser feita. Então o eficiente, ele faz o que é certo. E aquele que é eficaz, ele faz o que é certo na hora certa. Então vamos afiar os instrumentos, porque essa devia ser toda a atitude do operário. Se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se você quer saber como vai ser seu futuro, olhe para o que você está fazendo hoje e como você está fazendo hoje. Uma coisa muito boa quando você coloca amor, quando você coloca também qualidade, excelência no que você faz. Excelência atrai recompensa, atrai dinheiro, atrai felicidade. Então tudo que nós vamos fazer, devemos colocar excelência, melhor da gente. A pessoa que é medíocre, ele discute pessoas. O comum, ele discute fatos. O sábio discute ideias. Então tem pessoas que ficam falando sobre pessoas. O comum, ele fica falando sobre fatos. O sábio, ele discute ideias. Nós devemos focar não no problema, aqui em outras palavras, mas focar na solução do problema. Se você ficar focado no problema, você vai ter mais problemas. Você não vai olhar para a saída, para a solução do problema, olhando para o problema. Então você deve olhar para a solução, para a saída.
E uma atitude importante é a paciência, porque um momento de paciência pode evitar um grande desastre, e um momento de impaciência pode arruinar uma vida toda. Um momento, um segundo. Outra coisa importante na nossa vida é a fala. O homem comum, ele fala. O sábio, ele escuta. O tolo, ele discute. Então, quando você escuta um homem comum, ele está falando. Aí você olha para o sábio, ele está ouvindo. O tolo, é evidente, ele discute. Está sempre discutindo, sempre arrumando problemas. Nós temos em nossa mão 2 baldes. Um balde d'água e outro balde de gasolina. Qual balde a gente vai usar na vida? Você vai apagar o fogo das discórdias, iras? Como é que nós fazemos? Interessante também que quando você chega, já que o fogo é bom, use o balde da gasolina, atiça o fogo do ânimo, da inspiração, do otimismo, da fé, da esperança. Então a gente deve saber usar. Agora, quando é discórdia, não coloque discórdia sobre discórdia. Use o balde d'água. Olha, uma das causas do fracasso na vida é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e depois fazê-lo apressadamente. É aquele negócio de fazer o importante urgente. Você deve fazer o importante, não urgente. Deixa eu explicar. Sempre que a gente está fazendo uma coisa urgente, é sinal que não foi feito na hora certa. Se nós não saímos para o trabalho na hora certa, temos urgência. Se nós não fazemos uma coisa na hora certa, depois deixamos para fazer na última hora, temos urgência. E hoje, a vida hoje, quantas pessoas que estão vivendo na urgência, e o pior é que tem pessoas que estão fazendo urgente coisas que não são importantes no momento. Então você deve olhar, o que eu vou fazer agora é o mais importante? É o que eu preciso ser feito? Sim, vou fazer agora. Porque se você deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje, depois você vai fazer apressadamente, com urgência, com correria. Uma outra coisa importante também é a gente saber lidar com a vida. Então o problema em si, ele te afeta da maneira que você o percebe, você o olha. A percepção. Vamos supor, 2 pessoas batem o carro. Uma é perigoso até de suicidar. Ela sai nervosa, ou é perigosa dela até brigar, dar tiro, reclamar, acabar com a sua saúde, porque é isso que a ira e os maus sentimentos fazem. Essa é a atitude de um. O outro, até o carro, ele olha engraçado, amassei o meu carro, puxa vida, o carro é novinho, mas interessante, eu não levei nenhum arranhão. É como aquela música, né? Bati o carro de frente com o caminhão, só tinha pago uma prestação. Agora vou ter que trabalhar dobrado, mas eu não levei nenhum arranhão. Aí eu pensei, tá ruim, como diz o mineiro, tá ruim, mas tá bom. Então a vida é o seguinte, a gente deve encarar a vida assim. Se o destino te lança uma faca, você tem 2 maneiras de apanhá-la: pela lâmina ou pelo cabo. Tem gente que apanha os dardos da vida sempre, né, pela lâmina.
a gente deve usar o escudo da fé, como Paulo diz em Efésios 6:17. Mas muitas vezes nós não usamos o escudo da fé e ainda apanhamos as lâminas, as facas, os dardos que são nos lançados, ainda apanhamos pela lâmina, pelo seu lado pontiagudo. Outra coisa super interessante na nossa vida é a gente aprender isso. Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela infelicidade. No sucesso nós verificamos a quantidade de amigos que nós temos. Na infelicidade, a qualidade dos amigos. Sabe uma passagem que eu gosto demais? É a passagem do filho pródigo. O filho pródigo achou que o mundo, ou que lá fora era melhor que a casa do pai. E ele saiu. Pediu parte da sua herança. Saiu. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, participou de festa. Então ele gastou tudo vivendo dissolutamente, cheio de amigos. No final, os únicos amigos deles eram os porcos. Em vez dos amigos de festa, agora os porcos. Em vez do perfume das festas, agora o fedor do chiqueiro, mau cheiro do chiqueiro. Em vez das belas músicas nas festas, agora era o único barulho que ele escutava, que ele ouvia, era o ronco do seu estômago com fome. Ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os trabalhadores têm pão com fartura. E ele voltou. Todos os amigos que ele tinha, aquela quantidade de amigos que ele tinha, não tinha nenhum. Até o irmão dele que ficou em casa. E às vezes na igreja tem isso. Na igreja, nem toda pessoa que carrega a Bíblia, nem toda pessoa que fala da Bíblia está vivendo em amor. Aí o irmão mais velho, você já conhece a história. Se você não conhece, leia Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Mas o pai estava ali, esperou o filho, correu, abraçou, beijou. A Bíblia diz que ele teve compaixão do filho. Correu, abraçou, beijou, mandou matar o bezerro cevado, preparado para a festa, o mais gordo, o que dava um churrasco excepcional, e falou: vamos fazer uma festa. Aí ele viu a qualidade da amizade, do amor do seu pai. Outra coisa que nós devemos aprender, né? Antes eu quero terminar o que eu estava dizendo. Então na parábola, em Lucas 15, a gente aprende a ternura de Deus com cada um de nós. A ternura de Deus com a humanidade. O amor que Deus tem, a ternura que Deus tem com você, que Deus tem comigo. Ali a gente vê a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, do mordomo infiel. Em Lucas capítulo 15, Jesus foi acusado de comer com publicanos e pecadores. Graças a Deus que ele é amigo de publicanos. Graças a Deus que ele é amigo de pecadores. Porque senão estaria perdido. Eu nunca posso esquecer disso, nem você. Amigo de pecadores, ele foi acusado. Mas aí ele conta então essas 4 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido e do mordomo também perdido, porque ele foi apanhado metendo mão na grana do seu senhor. Eu não tenho tempo para falar sobre em detalhe, mas ali mostra a ternura de Deus por cada ser humano. Por isso que ele morreu, deu a vida na cruz por amor a cada um de nós. Outra coisa importante, meu amigo, minha amiga, é a gente aprender a lidar com ofensa. A Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de São Mateus, versículo 9 em diante, diz: perdoa as nossas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nós continuemos a lembrar disso.
Então a ofensa ela te prejudica quando você fica pensando. Cada vez que você pensa numa dor, você sente a dor e você torna a sofrer. Então a gente deve olhar para trás e trazer à nossa memória somente coisas boas, como disse o profeta. Então nós temos no nosso cérebro memória e imaginação. A minha memória eu devo olhar para trás para aprender se eu fiz algo que não foi como eu quis fazer. Thomas Edison, ele tentou 2000 vezes fazer a lâmpada e não conseguiu. Alguém chegou perto dele e falou: Thomas Edison, como você sentiu ao errar 2000 vezes tentando construir ou fazer a lâmpada? Ele diz: eu não errei 2000 vezes. Eu aprendi 2000 vezes como não se faz uma lâmpada. Então, quando nós erramos, na verdade, nós não devemos encarar como erro, mas como aprendizado. Como eu não devo fazer isso. E quando a gente é ofendido, é da mesma forma, sabe? A nossa memória, a gente tem que trabalhar na nossa memória e trazer à nossa memória coisas que nos dão esperança. E devemos usar a nossa imaginação, que é outra faceta do cérebro, para a gente imaginar coisas boas, um bom futuro. Eu quero terminar dizendo: ainda que o bem que persigo esteja distante, contudo ele existe. Está distante, mas existe. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.